Olá, eu sou o Breno do canal 5 Minutos de Medicina e hoje iremos conversar sobre a bactéria Neisseria meningitidis. Essas bactérias são diplococos, pois se encontram preferencialmente em pares, ou seja, de 2 a 2 bactérias. Essas bactérias possuem uma cápsula com mais de 13 serotipos diferentes, ou seja, para cada serotipo devemos produzir um anticorpo. São bactérias gram-negativas. E se são gram-negativas, a gente encontra a membrana interna, uma fina camada de peptidoglicano e a membrana externa. Essas bactérias são anaeróbicas obrigatórias, só vivem em ambientes que possuem oxigênio. Elas são catalase e oxidase positivas. Isso ajuda elas a sobreviverem aos mecanismos de destruição das nossas células imunitárias quando fagocitam essas bactérias e produzem, por exemplo, espécies reativas do oxigênio para tentar destruí-las. Elas são capazes de sobreviver porque possuem a catalase. É um dos mecanismos que ajuda a desfazer essas espécies reativas do oxigênio. Essas bactérias são exclusivamente humanas. E de consequência a gente tem que é difícil estudar elas, já que a gente não pode ter modelos em animais. Essas bactérias podem vir a colonizar de forma assintomática grande parte da população e não se sabe bem o porquê essas pessoas não desenvolvem os sintomas. Se acredita que seja um equilíbrio entre fatores ambientais, infecções precedentes por vírus, que facilitam a infecção bactérica, e o tabagismo também. A contaminação está relacionada entre duas pessoas que passam mais tempo juntas. Essas bactérias conseguem se aderir através dos seus pilos nas células epiteliais não ciliatas da mucosa nasal. Esta adesão através dos pilos induz uma agregação dessas bactérias sobre o epitélio, e essa agregação irá induzir uma endocitose por parte do epitélio e sucessivamente a sua liberação na submucosa. Na submucosa, eles possuem diversos mecanismos para escapar da ação do nosso sistema de defesa. Por exemplo, eles possuem a cápsula. A cápsula esconde as estruturas bactéricas que facilmente estimulam a ação do sistema imunitário. Eles também alternam constantemente os antígenos de superfície que eles expõem na parede celular. Isso dificulta a nossa produção de anticorpos, pois um anticorpo precisa ser específico para um antígeno. Se eles põem um antígeno, a gente produz um anticorpo e depois eles mudam esse antígeno, esse anticorpo não será mais eficiente. Eles também conseguem degradar a IgA protease, que é uma importante imunoglobulina que protege o nosso corpo das defesas bactéricas. Eles também possuem porinas que se ligam ao fator H. O fator H é um importante regulador da via alternativa do complemento. Tudo isso eu vou explicar melhor no curso de imunologia. Mesmo com tudo isso, caso eles ainda consigam ser fagocitados, ainda assim eles são eficientes em sobreviver às tentativas de degradação das nossas células de defesa, pois eles possuem a catalase e a oxidase, que facilitam a sua sobrevivência, como eu já citei antes, das espécies reativas de oxigênio, que é um dos mecanismos de destruição das nossas células de defesa. Com todos esses mecanismos de sobrevivência, eles permanecem na submucosa e podem entrar na circulação sanguínea. E de lá, podem ir até a barreira hematoencefálica e induzem uma reorganização do citoesqueleto de actina. Isso irá enfraquecer as junções celulares da camada epitelial da barreira hematoencefálica. E isso irá facilitar a sua difusão para o líquido cerebroespinal. No líquido cerebroespinal, a defesa imunitária será ineficaz contra essa bactéria. E ela irá, com o tempo, liberar nesse líquido algumas de suas estruturas, como o lipooligosacarídeo e alguns filamentos do peptidoglicano. Essas são componentes de sua parede celular
que a cápsula escondia da percepção do sistema imunitário previamente, no começo da infecção. E agora, quando essas moléculas são liberadas no líquido cerebroespinal, elas ativam o sistema imunitário. As células de defesa começam a produzir citoquinas, radicais livres e proteases, tentando degradar a célula. Mas o que acaba acontecendo é que isto aumenta o dano cerebral, porque ativa um forte processo inflamatório em uma zona muito sensível. Essa inflamação irá causar uma meningite com formação de pus e será denominada meningite aguda purulenta. É uma meningite muito forte e causa morte certa se não for tratada. Se for tratada, ainda assim tem uma chance de letalidade de 10%. Os sintomas são cefaleia, ou seja, dor de cabeça, rigidez nucal, febre e uma alteração do estado de consciência. Não é necessário observar todos esses sintomas juntos para determinar a meningite. Por isso tem que ficar atento a cada um desses sintomas. Ainda na circulação sistêmica, essas bactérias também irão liberar o lipooligosacarídeo e os fragmentos de peptídeo glicano, que irão ativar o sistema imunitário e ele, na tentativa de causar dano às bactérias, irão danificar as células epiteliais dos vasos sanguíneos. Quando essas células são danificadas, elas promovem a coagulação. Mas como o dano será sistêmico, essa coagulação também será sistêmica. Logo, iremos ter a coagulação intravascular sistêmica, esse é o nome do sintoma, que forma muitos coágulos. E esses coágulos vão parar em pequenos vasos sanguíneos, bloqueando-os e causando trombose. A alta utilização de plaquetas também causa trombocitopenia, já que a velocidade de utilização dessas plaquetas está bem maior do que a nossa velocidade de produção. Uma consequência da trombocitopenia é que a gente fica muito suscetível a hemorragias, já que a gente não vai ter as plaquetas para parar uma pequena hemorragia, por mais pequena que seja, pois estamos gastando todas as plaquetas agora. E um sintoma que se observa também, principalmente em pessoas com menos de 12 anos de idade, é a insuficiência aguda das glândulas suprarrenais, que irá se observar um imenso fluxo de sangue aqui, uma hemorragia nessas glândulas. Na pele também a gente consegue observar, de consequência aos danos nos vasos sanguíneos, lesões petequiais, que são pequenas bolinhas de hemorragia, pequenas bolinhas vermelhas, que são derivadas da hemorragia dos vasos sanguíneos. Por causa da meningite, podemos observar sequelas mentais permanentes. E, por causa da coagulação disseminada intravascular, pode ocorrer a perda das extremidades por causa do dano isquêmico da trombose. Essas bactérias acometem principalmente as crianças de 0 a 4 anos de idade e depois um outro pico de incidência dos 15 aos 24 anos de idade e tem uma preferência aos períodos invernais. Nessas faixas etárias, a bactéria Neisseria meningitis é a principal causa de meningite. Lembrando que bebês não falam que estão com dor de cabeça. Logo, você deve suspeitar de uma meningite quando estes apresentarem extrema irritabilidade. A diagnose ocorre preferencialmente ou com exame microscópico, com a coloração de Gram, ou com o cultivo dessas bactérias em uma placa, ou com a análise do líquido cerebroespinal, ou cérebro raquidiano. O tratamento ocorre com penicilina, mas é muito comum encontrar cepas resistentes à penicilina. Nesses casos, se utiliza cefalosporina de terceira geração e se realiza um tratamento profilático nas pessoas que mais tiveram contato com o paciente pelos últimos 7 dias. Existem vacinas que protegem contra alguns antígenos capsulares e são administradas aos 11 anos e com uma segunda chamada aos 16. Agora, um rápido resumo.
A bactéria Neisseria meningitis é um diplococo oxidase e catalase positivo, anaeróbica obrigatória, gram-negativa. É muito comum, cerca de 2 a 30%, dependendo da população, encontrar portadores assintomáticos que possuem essa bactéria em sua nasofaringe. A contaminação está relacionada entre duas pessoas que possuem um contato próximo. Quando essa bactéria entra na nasofaringe de uma pessoa que não tem a predisposição para ser assintomática, essa bactéria se liga através de seus pilos nas células epiteliais não ciliatas da mucosa nasal. Isso forma um complexo de bactérias que induz um transporte para a submucosa. Na submucosa, a bactéria consegue resistir e fugir de diversos mecanismos de destruição do nosso sistema imunitário. Como ela prevale esses mecanismos, ela começa a se multiplicar e acaba indo parar no sangue. No sangue, ela vai até a barreira hematoencefálica e reorganiza o citoesqueleto de actina da membrana epitelial da barreira hematoencefálica e logo consegue se difundir e chegar até o líquido cérebro-espinal, causando uma forte meningite denominada meningite aguda purulenta e causa meningite principalmente de indivíduos de 0 a 4 anos de idade e depois de 15 até 24 anos de idade. É certamente fatal se não for tratada. No sangue, essa bactéria pode estimular o sistema imunitário, porém o sistema imunitário danifica as células epiteliais dos vasos sanguíneos e essas induzem uma coagulação generalizada que causa trombocitopenia e a formação de coágulos nos pequenos vasos sanguíneos que causam trombose. Em indivíduos com menos de 12 anos de idade também é possível notar a insuficiência aguda das glândulas suprarrenais. O tratamento ocorre com penicilina, mas para cepas que possuem resistência antibiótica se usa cefalosporina de terceira geração. Existe uma vacina que cobre para alguns tipos de cápsula.